Quem sabe no futuro a gente bota um cenário aqui atrás. Gurizada, eu queria ver esse microfone de vocês aberto aí, dando uma boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Mal que estão me ouvindo, então. Vou compartilhar minha tela. Boa tarde, professor. Boa tarde, seja bem-vindo. Gurizada, eu quero começar lendo com vocês aqui a apostila, lá na página 22, e falar de estrutura de folha de pagamento. O que negócio é este folha de pagamento? A empresa, quando ela contrata os funcionários, tem que pagar os funcionários. Mas, então, a gente precisa ler a estrutura da folha de pagamentos, porque ela é dividida em duas partes. Um negócio é chamado proventos, é tudo que entra de grana no bolso do funcionário. E outros são os descontos, é o dinheiro que sai do funcionário. A gente pegando a apostila aqui, quem tem um computador, uma forma de pegar ela separada, a gente dá uma lida, vai começar a ganhar teoria para ir lá fazer os exercícios. Se estiver dando algum erro e alguém não estiver me ouvindo bem, por favor, me sinaliza. Ou se não entender alguma coisa, me para a gente debater. Eu vou começar ali com a palavra proventos, porque essa aqui é uma questãozinha boa de falar em prova. Que negócio é esse de proventos, né? Está escrito ali. E a minha voz, se não estiver saindo bem aí, me sinaliza também. Abre o teu microfone e fala. São todos os valores positivos, ou seja, valores em dinheiro ou benefícios que entram para o bolso do trabalhador. Resumindo, é tudo que a pessoa ganha. E aí eu te trago exemplos. Por que pode ser benefícios? Tem gente que ganha auxílio creche. Não é um dinheiro, mas a empresa paga uma porcentagem da creche dos filhos para a pessoa. Tem uma outra vantagem que às vezes é auxílio para um exame médico, a empresa paga, ou academia de ginástica, aí vai depender de qual benefício. E às vezes nem sempre todo benefício é em dinheiro. Estão me ouvindo bem por aí? Alguém arrisca? Dá um oi pro professor. Eu estou ouvindo bem, senhor. Cara, aparece bem minha voz aí, Lucas? Tá. Tá uma barulhada aqui, é porque estão fazendo obra aqui, então, né? E a gente só escuta a barulhada quando abre o microfone. Agora eu estou percebendo que os alunos estão todos com o microfone fechado, só o Lucas ali aberto. E eu espero que estejam me ouvindo bem. Mas eu volto a dizer para vocês, não é legal dar aula assim. É muito bom ter vocês por aqui. Vamos falar de um benefício ali que ocorre, ó, o tal do salário família. Quem está só com o celular ali, a colega estava me falando, dá para te clicar no arquivo e fazer uma técnica de pinçar os dedos, e aí tu consegue aumentar o texto para ti. Vou falar de salário família, então. É um benefício de salário família. Vou até aqui sublinhar um pouco. Que história é essa de salário família, né? É para trabalhadores cujo total de proventos chegue até R$ 907,77. Essa é uma legislação um pouco mais antiga, a gente precisa ver como está atualizada, mas todo ano muda. E por que eu digo total de proventos? Porque nem uma colega me perguntou um dia, às vezes tem um mês que tu ganha um valor, outro mês tu faz hora extra ou ganha um benefício, se tu ultrapassar o total de proventos para salário família, tu não vai ganhar e ele serve para os filhos. Vamos continuar ali, ó. Recebem R$ 46
com 54 centavos por filho. Mas não é qualquer filho, a gente vai ver na sequência aqui daqui a pouco. Caso o total de proventos fique entre R$ 907,78 e R$ 1.364,43, devem receber R$ 32,80 por cada filho. Total de proventos mensais ali acima de 1.364,43 não tem direito a esse benefício. Então, esses são os valores que a gente está usando para os nossos exercícios aqui da apostila. Se a gente for trabalhar no RH da empresa hoje, eles vão nos dizer qual é a legislação atualizada para fazer o cálculo lá da folha de pagamento. E como eu falei outro dia, esse valor pode variar de um mês para o outro. E quando varia, o RH da empresa se atualiza na lei do trabalho e vai lá e te diz qual é o cálculo para esse mês. Só que seguindo esse benefício ali, ó, no próximo parágrafo, os valores acima alteram geralmente de ano em ano. O salário família é um valor pago ao empregado, inclusive o doméstico, então para as trabalhadoras domésticas passa a valer, e ao trabalhador avulso, aquela pessoa que se diz autônomo e sai por aí a trabalhar, de acordo com o número de filhos ou equiparados que a pessoa possua, e filhos maiores de 14 anos não têm direito, exceto no caso de inválidos, para quem não há limite de idade. Sempre lembre-se que o salário família não soma para os cálculos nem descontos. Salário família é um benefício que vem direto do INSS para os filhos e a empresa apenas repassa esse valor. Aí eu te dei uns links ali para aprender um pouco mais, mas eu gostaria de ouvir de vocês aí alguma pergunta, algum debate. Eu não entendi, por que eu não entendi? Alguém arrisca aí, pelo menos os mais corajosos. Porque, veja só, eu tenho que ganhar um sincronismo com vocês, que eu não posso sair atropelando o conteúdo sem saber se meu aluno entendeu. Ninguém na câmera. Tá tranquilo ainda, professor. Quem é que tá falando? É a Ju. Fala, Ju. Só uma coisa, professor. As crianças menos de 14 anos podem receber esse auxílio familiar porque tem mais necessidades? Ju, tu não faz ideia como o professor gosta de ouvir vocês. Eu sou meio envergonhada, mas apareci hoje. Legal. Esse dos 14 anos é o seguinte, é o governo que limitou que crianças, quando completam 14 anos, elas perdem o direito de salário família. E não tem uma relação com gente mais necessitada ou não. Pode ser que tu tenha um bom salário, ganha R$5.000 por mês, aí tu foi demitida e no mês seguinte tu fez um pequeno trabalho que ganhou um total de proventos que está dentro da faixa. Tu tem filho menor de 14 anos, vai ganhar o salário família. Então, não tem relação com baixa renda ou alta renda, é só estar dentro da condição da faixa de ganho de proventos e ter um filho menor de 14 anos, ou aquela questão ali do filho com necessidade especial, né, que a lei chama de inválido, mas é um nome feio, a gente chama de necessidades especiais, a criança vai ganhar, sim, o benefício do salário família. Tá bem, obrigada. Entendeu, João? E a outra questão que é dentro desse benefício de salário família é dizer que ele é um dinheiro que não sai do caixa da empresa. Quem entrega esse dinheiro é o INSS. Por que é o INSS? É porque é um benefício para o trabalhador que a empresa não perde esse dinheiro. Então, se hoje você tem filho e está trabalhando para uma empresa nessa faixa e não recebe, a empresa está deixando de passar um benefício do governo. Como é que funciona na prática isso? Se eu sou empresário, eu tenho 10 funcionários que têm direito a salário família, e os 10 têm direito a 46,54. No final do mês, eu vou ter que pegar do governo esse dinheiro e entregar para as pessoas, mas o governo não me dá o dinheiro. Eu tenho um monte de outros impostos para pagar. Então, esses R$460
que eu paguei de salário família, eu vou descontar dos impostos que eu devo para o governo. Isso tem uma matéria que a gente vai ver mais na sequência, chamada de contabilidade. Então, a gente tem que escrever isso tudo na contabilidade, é realmente como se fosse um caderninho de anotações e ter isso tudo registrado dentro da empresa para quando a fiscalização do trabalho vier. Aí a gente vai demonstrar todo o dinheiro que entrou na empresa e todo o que saiu, seja por impostos, por lucros. É bem legal. Mas aí eu deixo à disposição para perguntar mais alguma coisa de salário família. Vamos tentar acessar o link que está aqui embaixo na apostila, que ela foi enviada em PDF para vocês, ver se vai abrir lá no site do governo a parte do salário família, do INSS. E aí eu vou aproveitar para vir aqui no meu Google Meet e transferir uma guia do Chrome. E eu estou ministrando uma aula para ti, mas daqui a pouco, se tiver uma dica para me dar aqui do que usar de tecnologia, me fala. Que a gente está apanhando do sistema, mas está aprendendo junto. Bom, agora eu parei a minha apresentação com vocês. Isso serve até para quando vocês tiverem que apresentar trabalhos na sua escola e quando trabalharem em uma empresa. Agora eu vou lá apresentar uma guia do Chrome. Uma guia do Chrome e tentar achar aquela do INSS. Vamos ver se ele abriu. Folha de pagamento. Ó, salário, família e INSS. Vamos ver como é que está isso hoje. Ó, eu estou vendo o Chrome reagir. Sabe como é que eu faço para apresentar aula para vocês? Eu estou em um computador com o Meet aberto e um outro lá, o Chromebook, mostrando a visão de aluno. Então, eu tenho a noção do que vocês estão enxergando. Vê se apareceu aí no computador de vocês, salário família diretamente do INSS. Eu fui lá naquele link da apostila. Vamos ver como é que está a legislação atual para isso. Ele está ensinando ali direitinho, né? Salário família, eu quero ver se acha os valores. Principais requisitos, ainda continua. Ter filhos de qualquer condição com menos de 14 anos de idade, ou filhos inválidos de qualquer idade. Então, eu estou te ensinando como a RH da empresa faz na prática. Ele vai lá no site do INSS, ele olha algumas coisas, vai no site do governo, olha outras, para poder gerar folha de pagamento. Porque todo mês pode ser que mude alguma coisa na lei. Quero ver se a gente acha de valores aqui. Ele não informou valores. Requerimento de salário de família, termo de responsabilidade. Aqui tem um link, ó, valor limite para recebimento do salário de família. Vamos ver se ele vai abrir alguma tabela. E o Eric está por aí hoje? A gurizada fica dormindo, né? Parece eu nos treinamentos da Fieres. Mentira, o professor está sempre atento. Albert, está aí hoje? Estou aqui, professor. Albert, está enxergando a tabela que o professor está projetando aí? Não, para mim não apareceu aqui. E quem é que está enxergando a tabela aí para me dizer? A partir de 1º de janeiro de 2020. Eu estou enxergando, professor. Até qual valor, então? Toda a tabela eu consigo enxergar. Aí na primeira linha lá está dizendo que as pessoas que ganham até qual valor? 1.425,56 centavos. Isso. Exato. Se passar desse valor aí e tiver filho menor de 14 anos, não vai ganhar salário família. Essa é a tabela atualizada para 2020. E tem até a portaria mais na direita ali que estabeleceu a lei para isso acontecer lá. Portaria 3.659, de 10 de fevereiro de 2020. Então, a última alteração nessa lei do salário família foi no dia 10 de fevereiro de 2020. A última, que é a que está na apostila, é dos 907, deixa eu me lembrar aqui. É isso mesmo.
que eu fiz a apostila o ano passado, não atualizei ela esse ano ainda. Foi lá a partir de 1º de janeiro de 2019. Se o software fecha com a apostila, tu está tratando aí com algo super atualizado, então. Agora vamos lá no Meet e voltar a apresentar a apostila. Para a gente seguir lendo. É legal que tu tire dúvida também. Se surgir algum debate aí, é só abrir o teu microfone e a gente fala. Vou fazer um teste de apresentar a tela inteira, que eu posso alternar a qualquer momento. Professor, Diga. eu vou sair da chamada aqui e vou pedir para entrar de novo, tá meio que travando para mim. Tá bem. Gurizada, eu vou começar no próximo item ali, 2, insalubridade. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre salário e família? Deixa eu fazer um teste aqui no PDF, ver se ele não deixa eu mostrar maior um pouco. Olha aí, a gente vai aprendendo, hein? Eu tô de boa. Ô, professor, a chamada tá meio ruim aqui. Parece que tá chegando atrasado aqui pra mim, entendeu? Só fala, tipo, uns 2 minutos antes, chega agora. Aí pode ser uma questão da tua internet, a não ser que mais colegas estejam percebendo isso. Eu estou na internet do Senai que não tem ninguém usando, a internet dos professores. Então deve ser a mim, então. Para mim tá tudo normal. Por isso que eu vou gravar bem essa aula, e aí depois eu edito ela e passo para o YouTube dos professores lá, que aí a gente vai poder até baixar esse vídeo para vocês também. Fazer um método que a gente possa baixar. Eu vou falar ali de adicional de insalubridade, tá, gurizada? Que negócio é esse aí de insalubridade? Um dia pode ser que tu trabalhe em um emprego que seja insalubre, ou tu precisa fazer o cálculo de insalubridade para alguém. Como o próprio nome diz, insalubridade é algo não salubre, ou seja, não é saudável, que pode causar doenças. Então, tem gente que trabalha em alguns ambientes que pode causar doença. Assim, são consideradas insalubres as atividades ou operações que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixado em razão da natureza, da intensidade do agente e o tempo de exposição aos efeitos. Um texto longo para te dizer que os técnicos em segurança do trabalho vão dizer se o ambiente é insalubre ou não. Mas o que pode acontecer aqui? Uma falha humana, tu pode estar trabalhando em um local que tu sinta que está te prejudicando, e os técnicos em segurança do trabalho da empresa achem que não te prejudica. Então, uma falha deles pode te causar problema. Aí a gente precisa, enquanto funcionário, ir até o Ministério do Trabalho e explicar. Eu trabalho em uma empresa que eu acho que deveria receber insalubridade, e a empresa acha que não. O que o Ministério do Trabalho vai fazer? Ele vai ir até a empresa, vai bater na porta, vai apresentar o crachá e dizer: sou técnico do Ministério do Trabalho, quero fiscalizar a tua empresa. Aí o técnico vai dar uma olhada, vai fazer uma perícia e vai dizer: olha só, essa atividade que o funcionário está trabalhando, ela causa, sim, um dano à saúde e ela merece ganhar insalubridade num grau de 10% em cima do salário base, ou 20%, ou 40%. Aí vai ser pago para ti um benefício, porque tu está perdendo a saúde aos poucos. Então, veja que, às vezes, trabalhar em um ambiente que a gente perde saúde, e só por ganhar um pouco mais de salubridade, tem que avaliar bem se vale a pena ou não. Aonde que isso está descrito? No próximo parágrafo estamos explicando. A discriminação dos agentes considerados nocivos à saúde, bem como os limites de tolerância mencionados, estão previstos nos anexos da norma regulamentadora 15. Deixa eu ver se eu consigo sublinhar ela aqui.
Nesse modo de apresentação não dá para sublinhar, mas está vendo uma mãozinha se mexer aí, ó? Quem é que está vendo para falar com o tio aí? Tio, tô vendo tua mãozinha se mexer. Agora eu tô vendo, agora eu tô vendo. Até melhorou minha internet aqui agora. Ó. Que negócio é esse aqui de NR15? NR é um monte de norma regulamentadora do governo brasileiro para a segurança do trabalho. Então, NR significa norma regulamentadora. Eu já tive alunos que gostaram tanto do assunto que se transformaram em técnicos em segurança do trabalho. Aí, se não me engano, é mais de 33 normas que tem, e pode ser que às vezes aumente, às vezes diminua. A NR15, tem gente que vai falar comigo aí. Fala tu aí. Professor, para quem quiser aí, meu pai dá aula para curso, na verdade, de NR35. Ele é técnico de segurança. Que legal, hein? Eu Então, entendo bastante disso. agora tu pergunta para ele se o professor Paulo está mentindo, então. E uma hora tu manda os contatos dele para mim, porque a gente às vezes precisa de técnico de segurança do trabalho no Senai. Tem alguma demanda para fazer na rua e o Senai contrata técnicos, às vezes para trabalhar fixo e às vezes só por um trabalho ou outro, por um dia, por uma semana. Pode mandar os contatos dele para mim, que uma hora a gente conversa. Pode deixar. Então, esse negócio de NR15 que a gente está falando aqui, foi aprovada pela portaria número 3.214, lá no ano de 1978. O que será que tu fazia em 1978, né? Com alterações posteriores, porque isso todo ano pode ser que mude alguma coisa, ou todo mês, ou conforme a necessidade. Vamos fazer um exemplo assim, eu te chamo para trabalhar aqui na minha empresa, e a minha empresa começa a trabalhar com uma substância que não era comum na minha empresa, amianto, por exemplo. Aí eu tenho que trazer o Ministério do Trabalho aqui para eles me dizerem quanto por cento eu tenho que pagar de insalubridade, se é 10, 20 ou 40% em cima do salário. No momento que eu te chamo para trabalhar, eu tenho que ir lá nessa norma regulamentadora, regularizar a minha empresa. Ou se surgir uma substância nova, e aí as empresas começarem a trabalhar com isso, vai ter que alterar a NR15. Aí ela começou lá em 1978, mas pode ser que ela sofra alterações. O professor deu a dica ali na apostila, veja a íntegra e colocou o link do Ministério do Trabalho. Agora o desafio é ver se esse link está funcionando. Ele era do ano passado. Vamos ver se a gente acha as normas regulamentadoras lá. Ele está carregando. Eu vou ler o parágrafo seguinte. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, aí tem um artigo lá da CLT, CLT é a consolidação das leis do trabalho, o artigo 192, assegura ao empregado 3 percentuais diferentes de adicional. 40% para a insalubridade de grau máximo, 20% para o grau médio e 10% para o grau mínimo. Eu cliquei lá naquele link, vamos ver se vai ter aberto aqui essa parte do Ministério do Trabalho. Eles mudaram o site, não é mais Ministério do Trabalho, agora é Ministério da Economia. Não encontrou o que você procurava, acesse o portal antigo. É por aqui que a gente vai ir. Eu quero ver se consigo abrir todas as normas regulamentadoras do trabalho. E era um caminho bem difícil de fazer. Se tiver uma dica aí, pode me dizer. Olha aí, aprendizagem profissional, hein? Para ti que é jovem aprendiz, deve estar tudo aqui. E do ano passado para cá alteraram o link. Trabalho temporário, conversão, sindicatos, era mais para baixo, fiscalização. Viu que praticamente tudo relacionado a trabalho está nesse site do Ministério do Trabalho? Se um dia tu te torna especialista em RH, tu vai ter que dominar bem esse site aqui. Acesso à informação.
Ó, legislação. Que é aqui. Eu acho que a gente está chegando. Acesso à informação. Publicações, quando alguma coisa altera. Normas regulamentadoras. Quem é que estava falando para mim que o pai trabalha com segurança mesmo? Quem é a minha aluna? Eu. Como é que é teu nome, minha aluna? Me diz para mim. Ajude de novo. Ô, Ju, eu não lembro se eu tenho uma Juliana, tem mais? Eu acho que de Juliana sou eu. Quer olhar na minha agenda aqui. É raro isso. É raro duas Julianas na mesma sala? Uma Juliana é raro. Várias Juliana é muito, muito, muito normal. Juliana Novak. Eu mesmo. Então, eu pressionei aquele link lá e ele não me devolveu mais nada. Vocês viram, né? Eu fui lá no link de legislação. Depois, em normas regulamentadoras. E aí, estranhamente, o site me jogou para o início. Eu não vou conseguir mostrar para vocês agora todas as normas, mas a gente, teoricamente, estava no caminho certo. O site é que não está funcionando bem. Quando a gente conseguir o link, eu mostro para vocês todas elas. Mas só para te dizer que o professor está falando é sério e realmente é assim que funciona. Insalubridade é algo que existe, e se um dia tu trabalhar num local que tu acha que é insalubre e tu for no Ministério do Trabalho e não tiver cadastrado como insalubre, tu pode chamar os técnicos sim para dar uma olhada. Que aí tem uma jogada que às vezes a empresa não quer pagar a insalubridade, né? Porque é um custo a mais para ela. Mas em contrapartida, tu está perdendo saúde. Vamos continuar no próximo parágrafo ali. No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o grau mais elevado para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a participação cumulativa, ou seja, se tu trabalha com dois tipos de insalubridade, ao mesmo tempo cimento, que paga mais, ou uma outra que paga menos, que vai ganhar só em cima daquela que paga mais. Tu trabalha, por exemplo, com cimento em um lugar com muito ruído. Muito ruído geralmente paga 10%. O cimento paga 20%. Não vai acumular as duas e ganhar 30%. Vai ser só a que paga mais. Então, ela não acumula. Vamos ver o que o professor trouxe na sequência. Portanto, se o empregado realiza determinada atividade na empresa, exposto a dois agentes insalubres, sendo um de 10% e outro de 20%, o empregado não poderá receber 30%. Não é que ele não poderá receber, se a empresa quiser pagar, não tem problema. O problema é ele dizer, eu tenho direito a 30%. Na lei do trabalho não fala assim. De insalubridade cumulativamente. Neste caso, o empregado fará jus ao recebimento do adicional de maior percentual, ou seja, 20%. Eu estou falando a apostila, mas no momento que tu quiser interromper, pode parar de dizer, professor, te liga aí, não entendi, fala de novo, fala do outro assunto. Senão se torna extenso e chato para vocês. Para caracterizar e classificar a insalubridade, em consonância com as normas ditadas pelo Ministério do Trabalho, far-se-á necessária perícia médica por profissional competente e devidamente registrado. Quem é esse profissional competente? É o técnico em segurança do trabalho e também o engenheiro em segurança do trabalho. Uma profissão bonita que é mais difícil de atingir, mas não é possível, é o médico que fez medicina e depois ele faz engenharia em segurança do trabalho e ele se transforma doutor em medicina do trabalho. Uma profissão bonita que ajuda a poupar muitas vidas, tem um ganho bom e geralmente esse tipo de profissional é que faz a lei da segurança do trabalho ou ajuda nesse sentido. Já nem lembro mais onde eu parei, alguém lembra aí?
Ah, eu tô sozinho aqui. Tayane, tu tá aí? Sim, estou. Onde é que eu parei, Tayane? Estava falando sobre um Você médico tá- do. Agora eu achei de novo, tá ali na mãozinha se mexendo. Ó. Alguém enxerga uma mãozinha se mexendo aí? Não. Sim, ali no o critério, né? É o critério. O critério adotado para cálculo do valor da hora extra para o empregado que recebe adicional de insalubridade é o mesmo para o cálculo das horas extras de trabalho como adicional noturno. Ou seja, considera-se o valor do adicional de insalubridade para apurar as horas extras. O que pode surgir de dúvida aqui? Tu trabalha com um local com insalubridade de 10%, e aí tu fez uma hora a mais de trabalho. O teu salário hora extra vai ter que levar em conta a insalubridade também. Quem faz hora extra tem que ganhar em cima do total de proventos. E às vezes tem empresa que se faz, né? Vai te pagar hora extra, mas paga lá a hora extra em cima do teu salário base. O salário base, por exemplo, é R$1.000, mas com a insalubridade de 10% vai virar 1.100, porque aumentou mais R$100, vai ter que olhar a hora extra em cima dos 1.100. Aí tu analisa o teu contra-cheque, deixa eu ver se eu acho um contra-cheque que o senhor me pediu ajuda. Até vou dar de exercício para vocês um dia. Vamos ver se aparece na câmera aí. Ele me pediu ajuda porque ele acha que tem alguma coisa errada. Ele trabalha em um ambiente onde, quando ele faz hora extra, a hora extra está sendo só em cima do salário base, não com insalubridade junto. É bem um caso desse tipo. Seguindo ali o parágrafo. A base de cálculo deste adicional, que fugiu tudo aqui, ele é 16, 15, lá na mãozinha se mexendo. A base de cálculo desse adicional ainda é o salário mínimo, salvo se por força de lei, convenção coletiva ou sentença normativa ficar determinado que a base seja o salário profissional. Caso em que o adicional de insalubridade deverá ser sobre este calculado. Parágrafo confuso que quer dizer o seguinte: geralmente, as empresas no passado pagavam a insalubridade em cima do salário mínimo. Mas tem alguns estados, e o nosso do Rio Grande do Sul é assim, que manda pagar sobre o total de proventos ou o salário base da categoria. Porque tem pessoas que chegam para trabalhar, mas o sindicato diz que o salário mínimo da categoria é um X, e geralmente esse valor é maior que o salário mínimo. Então, tem lugares que tu vai trabalhar, lá numa indústria, por exemplo, de construção civil, e tu começou a trabalhar no administrativo, mas a lei vai dizer, olha só, quem trabalha nesse tipo de empresa, por mais que tu queira pagar salário mínimo, o empregador tem que pagar o salário base da categoria, que é 1.500, por exemplo. Aí, se tu trabalhar com insalubridade, vai ter que ganhar 10%, 20% ou 40% em cima do salário base da categoria, não do salário mínimo. Vejam que a lei do trabalho está sempre procurando proteger o trabalhador contra os enganos, entre aspas, do patrão, né? Porque às vezes o patrão se engana na hora de calcular a folha de pagamento, te paga menos. O que ele ganha com isso? Ele comprou um passivo trabalhista. Então, eu vou te contar um segredo aqui, que não é mais o professor que está falando, ó. Agora é o teu amigo Paulo. Tem empresas que trabalham em cima da compra de passivo trabalhista. E se tu já passou por isso, dá o teu testemunho aí para nós. O que acontece? Tem empresas que te assumem para te maltratar, te pagar o mínimo possível de forma errada, e o pensamento do administrador e do RH mal é o seguinte: nós vamos consumir essa gente o máximo que dá, vamos pagar para eles o mínimo possível, e quem reclamar na Justiça do Trabalho, aí a gente até paga a diferença, porque a gente já ganhou tanto em cima de pessoas que a gente usou bastante, que todo esse passivo que a gente poupou, até dá para pagar aqueles mínimos que vão reclamar do Ministério do Trabalho. Alguém já teve uma experiência com isso? Ou alguém da sua família que já comentou contigo?
O pai e a mãe vai para lá, o tio, como usam eles e não dão vale transporte, não dão esse direito, não assinam carteira e por aí vai. Conta para mim. Tem alguém aí corajoso? Não. Eu já ouvi falar. Já ouviu falar, Ju? Sim. Até em questão de, por exemplo, a minha escola privada, né? Esses dias eu até estava falando com a minha mãe que eles abriram vaga para estágio não remunerado, né? Só Uhum. que como é que a gente vai para, por exemplo, eu faço técnico de enfermagem, e é para trabalhar na UBS. Aí eles não vão me pagar nada e eu vou correr o risco de pegar 2 ônibus públicos com perigo de contaminação, vou chegar na UBS, mas com risco de contaminação, eu não vou ganhar nenhum vale transporte. Então, eu acho que isso também seria um exemplo de insalubridade para as pessoas. Tipo, uma pessoa que corre riscos e também acaba não ganhando esse X, esse valor. Esse benefício, vamos dizer assim, né? Exatamente. Acaba sendo desvantagem para a gente, né? Ainda mais como estudante, mas mesmo assim, a gente é o futuro das enfermeiras que estão lá, né? Se eles não cuidam da gente aqui, imagina quando a gente for para lá. Exatamente isso que tu está falando é exemplo em muitas empresas que procuram usar a pessoa fora da lei do trabalho, arriscando que tudo bem se a gente fizer mal para muitos, porque os poucos que reclamarem, a gente deixou de pagar tantos benefícios que sobrou dinheiro para dentro da empresa pagar quem reclamou para o Ministério do Trabalho. E veja que isso gera uma confusão no sentido de que a empresa já está agindo errado, o funcionário que vai para o Ministério do Trabalho reclamar na Justiça do Trabalho também já fica mal visto para outros empregos, então gera transtorno para todos os lados. E vou te dizer, hoje a gente vive num mundo de pessoas que, na maioria das vezes, não são tão boas assim, agem de má fé, e o prejudicado, geralmente, é aquele trabalhador que tem menos conhecimento e menos capacidade de processar uma empresa. Por quê? A maioria das pessoas hoje está assim, inclusive muitos alunos, não querem se qualificar, não querem estudar. Aí depois, quando sai para o mercado de trabalho, se obrigam a trabalhar para qualquer patrão. E eu, quando era adolescente, eu pensava assim, quando eu for trabalhar, todas as empresas são direitinhas, são empresas boas. Mas não, tem empresa altamente qualificada em te chamar lá para dentro, mascar o máximo possível de ti e depois cuspir o bagaço, ou seja, o que sobrou daquele bom profissional que tu era. Então, a gente, para se qualificar e trabalhar em boas empresas, a gente tem que pesquisar antes aonde está largando o currículo. Mas para tu chegar no nível de selecionar empresas, tu precisa te qualificar bastante. Eu vou te dizer o meu caso hoje, eu já fui mascado por muita empresa, já sofri bastante e eu descobri que eu me qualificando e procurando empresas boas, eu não vou sofrer com a má administração das empresas, se é que tu me entende. Eu hoje trabalho no Senai, que é uma empresa que tem certificação de qualidade. O que é certificação de qualidade? A empresa abre suas portas para ser fiscalizada pela ISO, que é a International Standardization Organization. É bem tabajara mesmo. Mas é uma empresa que vem e fiscaliza se o Senai está trabalhando direitinho. E tem um monte de empresas com ISO 9000, que a gente chama. Nós temos o Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade. É mais uma fiscalização que entra dentro da empresa para certificar se ela tem qualidade. E o que tu precisa fazer quando for trabalhar? Pesquisar se a empresa que tu vai trabalhar tem alguma certificação de qualidade e também procurar pesquisar ex-funcionários e até funcionários atuais da empresa. Eu fiz uma caminhada profissional grande, eu caí na Ambev, que trabalha com sistema de qualidade, depois eu vim para o Senai, que também trabalha assim, paga direitinho no último dia do mês, dá o plano de saúde de forma correta. Então, são empresas que a gente tem satisfação de trabalhar. E aí tu já vai aprendendo aqui pelo Senai que tu pode selecionar empresas também.
Eu já atendi muita gente que é muito maltratado por empresas, geralmente empresas que não assinam a carteira, o profissional se machuca e o patrão só diz agora te vira, porque tu já não tem registro no INSS para te pagar o benefício. Então, cuidem bem para onde vocês vão trabalhar. Eu, enquanto adolescente, achava que toda empresa era boa, depois eu fui descobrindo que tem muitas que usam a gente. Alguém já foi usado por empresa aí? Não? Tu que está sem coragem. Matheus, tu tá aí, Matheus? A Rafaela Bittencourt eu nem chamo, porque eu chamo, ela já me atende. Tô aqui. Não consegui desmutar. Aqui, professor. Rafa, tu tá entendendo o que o professor tá falando, não? Tô entendendo. Legal. Mas a sentada de vocês aqui é tremenda, é muito ruim da aula, assim. Eu gosto também. Onde é que eu parei, Matheus? Tava falando do... que se alguém já usou... se a empresa já usou alguém. E no texto aqui, onde está mexendo a mãozinha, a gente tinha falado da base de cálculo deste adicional, que era para o salário mínimo, mas não. Hoje, a maioria das empresas pagam em cima do salário base. E a legislação aqui no nosso estado manda pagar em cima do salário base. Aqui eu estou te dando uma dica para os nossos exercícios. Ó. Para os nossos exercícios, considerar o total de proventos. Então, vai ser sempre assim, vai calcular a insalubridade em cima de tudo que a pessoa ganha. Por exemplo, primeiro a gente vê o quanto ganha, mais a hora extra, se teve algum outro benefício. Tem gente que passa mais de 5 anos numa empresa e ganha o adicional de quinquênio. O quinquênio não é uma lei que manda fazer isso, mas empresas, para reter os seus funcionários, elas têm vários benefícios. E muitas boas empresas pagam a cada 5 anos um adicional em cima do salário da pessoa. Esse quinquênio, por exemplo, se tu ganha R$1.000 e passou a ganhar mais 3% de quinquênio, a tua insalubridade vai ser em cima dos 1.000 mais 3% de R$1.000. Mas como o professor está mal aqui de cabeça, quanto é 3% de R$1.000? 1%, acho que é 10, acho que dá uns R$30. Vou pegar minha calculadora para fazer. Vamos ver se tu está mais ligeiro que eu aí. Vou fazer R$1.000 vezes 3%. É isso aí, realmente R$30. Então, se tu passou a frequentar a empresa por mais de 5 anos, antes tu ganhava 1.000, agora tu passou a ganhar 1.030. A tua insalubridade vai ter que ser calculada em cima desse benefício a mais que tu ganhou. O que acontece hoje em dia? Tem muitas empresas, o cenário é 2 tipos. Tem empresa que procura trabalhar com giro de funcionário mal qualificado e pagar do jeito que quer, só que tem outras empresas grandes que precisam ter bons funcionários. E tu que é um bom profissional do futuro, tu vai ver que uma hora muita empresa vai começar a te procurar. Tu está trabalhando bem em uma empresa, o RH das outras empresas vão caçar talentos, ou seja, vão procurar pessoas boas. Pode ser que uma hora tu receba um convite. O professor que está trabalhando no Senai, por exemplo, pode ser que uma hora surja uma empresa me oferecendo trabalhar em outro local com uma grana um pouquinho melhor, ou com benefícios um pouco melhor. Aí o trabalhador é que vai dizer se está afim ou não de ir para uma outra empresa que te paga mais. Se tu pesquisar bem o assunto, no futuro tu te torna um recurso humano disputado no mercado, que é o que a gente espera que aconteça com vocês. Então, às vezes, tu tem que dizer assim, ó, hoje eu estou bem na empresa que eu estou, não precisa me procurar mais, não estou afim de outra. Porque, às vezes, tu muda um pouco de empresa por um pouquinho a mais do salário, eu vou te mostrar que depois tem a tabela do imposto de renda que não vale a pena mudar. E, às vezes, realmente vale a pena mudar. Então, é uma questão de cada um. A gente estava falando ali, então, que é em cima do total de proventos para calcular a insalubridade. Vou iniciar o parágrafo de novo. Para nossos exercícios, considerar o total de proventos pago ao funcionário sempre que o acordo coletivo de trabalho não mencionar o contrário. Que negócio é esse de acordo coletivo? Às vezes a gente se junta com o sindicato
em um auditório funciona assim: o patrão, o sindicato numa mesa e os trabalhadores ali no auditório. E começam a votar algumas regras. Pode ser que o patrão diga assim: olha, eu só vou trabalhar, continuar minha empresa, se a insalubridade for paga em cima do salário mínimo. Aí o sindicato vai dizer que sim ou não, os trabalhadores vão dizer que sim ou não. Tem uma votação, né, para fechar uma ata, um documento. Se a convenção coletiva de trabalho mandar pagar em cima do salário mínimo, aí vai ser sobre isso e não sobre o total de proventos. Por isso que às vezes pode aparecer algum exercício que vai te dizer: a convenção coletiva de trabalho determinou que é para pagar o total, a insalubridade em cima do salário mínimo, por exemplo. A gente quer falar bonito aqui, convenção coletiva de trabalho, mas geralmente essa reunião é uma brigalhada de gente tentando puxar para o seu lado. Se alguém já ouviu falar de convenção coletiva, como é que funciona? O sindicato fica tentando defender o funcionário. O patrão quer tirar mais benefícios. Aí, no fim, se faz um texto e o Ministério do Trabalho assina embaixo. O Ministério do Trabalho aqui em Pelotas é ali perto da Baronesa. Então, quando vai se formar uma convenção coletiva, que negócio é esse de convenção? É porque todo mundo concordou com a mesma coisa. A gente tem que agendar com o Ministério do Trabalho, o fiscal vem para a reunião e a gente forma uma ata de reunião, um documento dizendo como vai ser todos os cálculos da empresa e também quais são as regras de trabalho, né? Por isso que a gente chama convenção coletiva. Aí tem que fazer a folha de pagamento em cima da convenção também. A convenção tem poder de lei. Vamos ver onde a gente parou aqui. Sempre lembre que o salário família não soma para os cálculos nem descontos. Salário família é um benefício que vem direto do INSS para os filhos. A empresa apenas repassa esse valor. O que o aluno confunde muito e pode errar lá no RH da empresa é pegar o salário família e somar com os outros ganhos para o total de proventos. Mas não, o salário família, ele não soma com os outros ganhos para o total de proventos. Ele é apenas tirado do INSS e entregue para o funcionário. E aí o aluno, às vezes, pega esse salário família... Oi, pode falar. O salário família não vai nos proventos, professor? Quando a gente está fazendo cálculos? Ele vai, mas só para tu mostrar que ele está ali. Ele não soma para os outros benefícios. Vocês têm visto umas tabelinhas que eu mostro, né? A tabelinha está ali, mas se tu for ver o cálculo do INSS, ele não vai estar envolvido o salário família. Se tu for ver hora extras, ele não vai estar envolvido o salário família, ou insalubridade e periculosidade. Então, isso é o que dá mais confusão no exercício, aí tu erra no exercício. Mas se tu erra lá na empresa, tu não vai estar prejudicando o trabalhador, tu vai estar prejudicando o patrão. Porque se tu pegar o salário família e embutir nos cálculos, tu vai estar pagando um pouquinho a mais para o trabalhador. E a lei do trabalho entende o seguinte: se o trabalhador ganhou um pouco a mais no contra-cheque, não tem problema nenhum. O que não pode é a empresa querer reclamar depois e descontar esses pequenos cálculos. O máximo que vai acontecer é o chefe do RH te dizer: olha só, tem calculado errado, na próxima vez tu calcula melhor para a empresa não perder. Mas são valores mínimos que dá, né? Tu imagina um salário de R$1.000, tu pagou insalubridade 10%, é R$100. Mas se tu te esqueceu e juntou o salário família, vamos arredondar para R$50, vai dar aí 50 centavos de diferença. Mas se tu vai tratar de uma empresa com 5.000 funcionários, pode dar uma diferença substancial, né? Mas nesse caso, nada que prejudique o trabalhador. Mas aí na prática, depois o professor vai te mostrando por que a gente erra essa questão do salário família. Entendeu, Tati? Entendi, professor, entendi agora. Isso aí. Por isso que no contra-cheque ele aparece ali só demonstrando. Alguém tem horas aí? São 2h47. Ó, tem gente viva aí. Até cachorro, coisa boa. Como é que é o nome do cachorro? É Thor.
Toro, vamos passar para o item 3, periculosidade. Olha lá, professor, mexendo a mãozinha ali na tua folha, ver se aparece aí. Periculosidade. A gente acabou de falar de insalubridade, né? Insalubridade mata aos poucos. E a periculosidade mata na hora. O professor está sarcástico hoje, né? Mas tem empregos que é assim, que pode falecer na hora. O frentista de posto de gasolina pode ter lá uma explosão enquanto abastece, vai falecer na hora, coitado. Quem mexe com a eletricidade vai mexer na tomada ali, pode levar um choque elétrico, morrer na hora. O que a segurança do trabalho entende? Que esse tipo de profissional, entre outros, tem que receber o adicional de periculosidade. Porque ele não está morrendo aos poucos, ou ele não está perdendo uma função do seu corpo aos poucos. Quem trabalha num ambiente com muito ruído vai começar a ficar surdo com o tempo, vai ganhar insalubridade. Quem respira muita fumaça vai passar a ter problema respiratório. O mergulhador é uma profissão que aposenta bem cedo. Se não me engano, em 5 anos, o mergulhador profissional está aposentado. Por quê? Ele respira tanto aquele balão de oxigênio que o pulmão dele não vai aguentar tanto tempo a profissão. E para isso é insalubridade, mas no caso de morte instantânea é periculosidade. Vamos ler o item ali, ó. É um valor devido ao empregado exposto a atividades perigosas na forma de regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Eu vou achar lá dentro da NR depois para mostrar para vocês qual é a diferença entre um e outro. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção, que é o mesmo que ganho, de 30% incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações. Tem empresa que paga gratificação, que é um outro benefício. Aí não precisa calcular a periculosidade aí em cima. É o famoso por fora. Tem empresa que te paga R$1.000 na carteira, mas te dá R$300 por fora. Essa gratificação, se ela for todos os meses, a empresa não pode fazer. Tem que registrar 1.300. Mas se um mês ou outro tu ganhou gratificação, não precisa calcular a periculosidade aí em cima, nem a insalubridade. É um bônus, tem empresa que dá bônus por meta, né? Um mês tu ganha um pouquinho a mais, no outro ganha um pouco mais, ou acaba não ganhando. Então, a periculosidade e insalubridade não precisa ser assim. Vamos falar de um frentista de posto de gasolina que, daqui a pouco, ele tem a meta de vender produtos. Foi lá abastecer o tanque, mas também tem que vender um sabãozinho para o limpador de para-brisa. Tem que vender outro produto, vender outro produto. E se no final do mês ele vender X, ele vai ganhar uma gratificação no salário. Em cima dessa gratificação, não precisa pagar a periculosidade. Eu sei que alguns colegas que trabalham em posto de gasolina já tiveram esse benefício. Ó, se tu vender X sabão de limpar vidro nesse mês, tu vai ganhar R$50. Só que esse 50 é uma gratificação que não vai entrar na periculosidade. É só em cima do salário total do trabalhador. Tem mais ali depois de gratificações, ó, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Tem empresa que paga participação nos lucros. É responsabilidade do empregador a caracterização ou descaracterização da periculosidade. O que significa isso aqui? Antes tu estava feliz que trabalhava em uma empresa que te pagava R$1.000 por mês, mais 300 de periculosidade, porque o serviço realmente era perigoso. Só que veja o seguinte, a empresa para pagar para ti e para mais 10 funcionários R$300 de periculosidade, ela gasta R$13.000 a mais por mês. O que a empresa faz? Eles pensam o seguinte, eu vou agora adequar o meu ambiente de trabalho para não tornar ele perigoso, aí eu não tenho mais que pagar periculosidade para os funcionários. Então, pode ser que de um mês para outro, tu vinha ganhando a periculosidade, aí o chefe vai te dizer, olha só, mês que vem não vai mais ter periculosidade, porque eu adaptei o ambiente de trabalho, ele não é mais perigoso. E o que comprova isso? É o Ministério do Trabalho vir e dar um documento para a empresa. Realmente agora foi adequado. O que as empresas estão sofrendo muito hoje, tu pode ter ouvido falar, que é a tal da NR12. As máquinas das empresas estão passando por melhorias
em função da NR12 para não acidentar o trabalhador. Aqui no Senai mesmo, as máquinas de costura, o dia que vocês vierem aqui, eu vou mostrar. Elas tiveram que ir embora para adequar para a NR12. Antes, então, alguns mecanismos que poderiam dar acidente de trabalho, agora eles foram protegidos para não dar mais. Se fosse uma empresa aqui no Senai que trabalhasse com costura, o funcionário daquela máquina industrial recebia 30% de periculosidade. Porque a máquina foi adequada, ele não vai mais ter o direito de 30%. Aí o trabalhador que vai decidir se continua ou não. Veja que a empresa está sempre visando o lucro, né? Então, se for mais fácil adequar as máquinas e a adequação das máquinas a longo prazo não caracterizar que eu não preciso pagar insalubridade ou periculosidade, melhor ainda. Veja um movimento que está acontecendo no mercado de trabalho, eu até gostaria de ver a experiência de algum de vocês. Muitas empresas estão trocando funcionários por robôs. Se alguém é cotista de arrozeira, as arrozeiras aqui em Pelotas estão fazendo muito isso. Trocar o funcionário por um robô que paletiza, que leva até o caminhão, que abastece um container. Alguém já ouviu falar de troca de funcionários por robôs? E robô Eu não já vai... ouvi um comentário. Quem é que está falando comigo aí? Tayane. E, Tayane, onde é que tu já ouviu alguma coisa assim, de substituir profissional? Não, ouvi notícias mesmo. Na internet. Muito, né? E o robô não vai pensar que robô é uma estrutura que tem uma cabecinha, 2 bracinhos, que tem uma aparência do nosso corpo humano. Não. Um robô é o que faz uma função repetitiva. A experiência da arrozeira é o seguinte, está vindo lá numa esteira pacotes de 5 kg de arroz. O funcionário tem que agarrar o pacote, botar em cima de um quadrado de madeira no chão chamado pallet, e ele monta aquilo até ficar alto. Quando ficou alto, vem um outro funcionário com um carrinho, levanta aquela madeira e põe dentro de um container. Eles criaram um robô para fazer isso. Um robô lá com as suas partes essenciais, está chegando na esteira, ele monta o pallet, passa um fio na volta e entrega dentro de um container. O que os empresários dizem? Esse robô, ele custa para mim mais caro que um funcionário. Mas qual é o benefício dele? Ele não conversa, não fala de futebol, de novela, ele não põe atestado, ele não reclama do serviço, e ele trabalha 24 horas por dia. Por mais que ele seja mais caro, a longo prazo ele se paga. Então, o que nós aí, jovens no mercado de trabalho, principalmente vocês, precisam se adaptar? E aí ver quais são as profissões do futuro. Se aquele funcionário que fazia o pallet está sendo demitido, ao contrário, está sendo contratado um profissional que programa robôs, que dá manutenção eletromecânica, ou que administra indicadores de produtividade. Por isso que a gente está vendo as profissões do futuro para poder se qualificar. E quem é que sai na frente? É o profissional autodidata. É aquela pessoa que não fica esperando as coisas acontecerem. Deixa eu ver quantos alunos eu tenho aqui hoje. 20. Vocês são 34. O que será que ocorre com outros 14? Esses 14 daqui a pouco não vão estar conseguindo se qualificar para serem profissionais de ponta, para serem absorvidos pelo mercado de trabalho que está cada vez mais autônomo. Por isso que parte muito da gente, né? Ser autodidata aí e se virar com nossas carreiras, vamos dizer assim. E vencer alguns desafios, né? Porque às vezes a gente tem muitas limitações enquanto jovem. Mas está muito na gente isso. Mas vamos deixar de falar a conversa paralela e partir lá para os 30%. Incidentes sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, já tínhamos falado. Prêmios ou participações dos lucros da empresa. É a responsabilidade do empregador a caracterização, é aqui que o professor tinha parado, ou descaracterização da periculosidade. É quando a gente adequa o ambiente ou as máquinas, mediante laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos do artigo 195 da CLT. O que é a CLT? A consolidação das leis do trabalho, que a gente ensinou lá no início da apostila, que é toda a estrutura de lei que o trabalhador deve obedecer e seguir, e também as empresas. É uma lei para regulamentar o negócio.
Porque antes disso, os funcionários eram muito usados e as empresas pagavam do jeito que queriam e não cuidavam da segurança. Agora, com a CLT em vigor, desde 1944 ou 47, se não me engano, lá no governo Getúlio Vargas, as coisas foram se afunilando para ter mais benefício para o trabalhador. E é lá nesse artigo também que vai dizer que o Ministério do Trabalho tem que assinar a documentação para que a empresa que disse que eliminou a periculosidade realmente eliminou. Porque a empresa pode dizer que eliminou e o trabalho continuar perigoso. É hoje que alguém desiste de ser administrador de empresa? Não. Porque tem pessoas que amam trabalhar no RH das empresas e outros não tanto. Porque o nosso módulo é de recursos humanos, né? Por isso que a gente está falando do assunto. Se tu gostar de legislação e de cálculo, tu vai poder trabalhar no RH das empresas. Já está na hora do intervalo? Vamos fazer um intervalinho 3 horas ali, faltam 2 minutos. De uns 15 minutos para a gente descansar a garganta, tomar um cafezinho. E, de repente, eu já demonstro algum cálculo relativo a isso, né? Para a gente poder ir se encontrando. Seguindo lá, o disposto acima não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realização ex ofício da perícia. Eu não entendi. Alguém entendeu? O que significa essa linha, hein? O que tu entendeu, Lucas, essa linha? Eu não consegui entender. Mais ou menos. Será que mais alguém entendeu aí para nos ajudar, não? Não entendi também. Eliezer, Oi, o que tu entendeu dessa linha aí, Eliezer? pode ler de novo, professor? Está aparecendo aí no teu dispositivo ou não? Tá. Parei, deixa que eu vou ler aqui. O disposto acima não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realização ex ofício da perícia. Vou te dizer o que essa linha quer falar, então. Tá. Se eu sou um empresário, pode até cortar o microfone para a gente ficar mais à vontade. Se eu sou um empresário e começo a dizer para vocês, meus funcionários, hoje eu não preciso mais pagar periculosidade. Eu até nem fui no Ministério do Trabalho ver nada. E digo para ti, tu não vai mais receber periculosidade. Mas aí tu te ligou que eu não adequei tão bem o ambiente de trabalho. Tu mesmo vai ao Ministério do Trabalho, te identificando ou não, e vai lá fazer uma denúncia. E essa denúncia, eu vou ser obrigado a receber o perito para poder avaliar a empresa. Ou seja, eu não posso fechar a minha empresa para o Ministério do Trabalho. Aí sim, porque tu estava sendo prejudicado, o Ministério do Trabalho veio, bateu na minha empresa, viu que eu não adequei direito, eu vou ter que voltar a pagar a tua periculosidade, inclusive daqueles meses que eu não paguei. Então, veja que é uma relação sempre de queda de braço, né? Queda de braço. E quem é que cuida da gente quanto a isso? É o sindicato, né? Algum de vocês está no sindicato da empresa? Lá no contra-cheque diz assim, pagamento de contribuição sindical? O sindicato... Não, acho que não. Tem que ver no contra-cheque. Porque o sindicato, ele ajuda os funcionários com relação a que o patrão, às vezes, não faz direito. Por isso que é bom, de alguma forma, estar vinculado ao sindicato. Lendo o site do sindicato, tá por dentro. E tem funcionários da empresa que, às vezes, passam a trabalhar no sindicato. Eu tive uma aluna que foi estagiária do sindicato da Embrapa. O sindicato é uma instituição que o governo permite para fiscalizar o próprio patrão. E quem é que sustenta o sindicato? É os próprios funcionários pagando um pouquinho do salário por mês, entre outros benefícios que o governo ajuda. Curizada, alguém me ouve por aí? Sim, senhor. Eu vou fazer a demonstração do exercício número 1 da página 51 e depois eu abro para mais alguma dúvida.
Eu já percebi que a aula muito comprida pelo Google Meet cansa muito o aluno, né? Então, eu vou demonstrar o exercício número 1, lá na página 51. O que eu fiz aqui na minha tela? Eu abri a apostila para ler o enunciado do exercício. O que eu recomendo vocês fazerem no caderno? Sempre ter uma tabelinha, e essa tabela ela vai ajudar a estruturar o exercício. Então, a recomendação para o aluno é, antes de começar o exercício, já cria uma tabela, geralmente de 6 linhas, deixa aberto para um pouquinho mais se precisar, e abaixo da tabela vai demonstrando os cálculos. O que a gente fez aqui com a dona Marieta Gonçalo? Marieta Gonçalo, deixa eu ajustar aqui meu monitor. Ela tem um salário mensal de R$540. O que a gente decidiu fazer aqui? Criar uma tabela com a coluna descrição para descrever o salário dela. E o salário da pessoa é um provento ou um desconto? A gente já sabe que é um provento, e nós registramos aqui na célula da coluna proventos R$540. Então, você nota que o mesmo que vai ficar selecionado aqui no exercício, salário mensal 540, nós trouxemos para uma tabela organizada a descrição salário R$540. Por que montar uma tabela ajuda bastante? Para a organização dos dados e os cálculos demonstrados abaixo. Na leitura do exercício, nós percebemos ali, na segunda linha da demanda do exercício, adicional insalubridade grau máximo. Então, essa senhora ganha um grau máximo de insalubridade em cima do salário. Nós criamos aqui uma coluna, uma célula chamada insalubridade, na descrição, e colocamos o valor de R$216. Mas, professor, como eu sei que é R$216? Eu fiz o cálculo. O salário R$540, multiplicado por 40%. O que acontece aqui? Ó? A célula C16, quando a gente cruza as duas, ela tem o dado R$540. Eu peguei 40% e multipliquei por 540. Professor, por que é 40%? Vou tentar achar aqui na teoria para te mostrar. Da insalubridade. Ali agora vai crescendo, lá na página 22. E os 40% vão sair daqui, desta tabela. 40%. Bom, agora vai correr o textinho ali, ó. 40% para a insalubridade de grau máximo. Professor, como é que eu sei que 40% de um número? Eu preciso multiplicar. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma folha e apresentar para a câmera para te mostrar. Vou pegar um canetão. E fazer 540 vezes 40%. Faz aí na tua calculadora para te ver. Porque, pasmem, tem gente que chega no Senai sem saber fazer uma conta de porcentagem. 540 vezes 40%. Quando faz isso na calculadora, que é o mesmo que dá um Enter na planilha eletrônica, a resposta vai ser R$216. Vamos ver se a câmera pega aí. R$540 vezes 40%, resultado 216. Por isso que essa senhora mereceu receber R$216 de insalubridade no grau máximo. Que era o que o exercício pediu aqui, né? E o que o exercício está falando? Salário, família, 2 cotas.
Se o exercício disse que é 2 cotas, é porque ela tem realmente direito a 2 salário-família. E o salário-família tem que ser analisado em cima do total de proventos. Vamos voltar lá na teoria. Salário-família. É um provento, salário-família. E se o total de proventos ficar até 907,78, vamos lá naquela demanda anterior, 907,77, cada filho vai receber 46,54. Como é que eu sei o total de proventos? Eu preciso somar 540 do salário mais a insalubridade. Quanto é que dá essa soma? Somando os dois números juntos, eu pego a minha calculadora do celular, pode ser. Vamos demonstrar esse cálculo no caderno abaixo da planilha. E faz lá, 540 mais 216. Limpar a calculadora. 540 mais 216 dá um total de proventos de R$ 756. Olha lá na apostila. Nem chegou a R$ 907,77. Então, cada filho, que são 2 cotas, vai receber aquele valor ali de R$ 46,54. Lá abaixo da tabela, tu escreve no caderno e demonstra. Por que nessa célula aqui, a gente tem um salário-família de 2 vezes R$ 46,54. Se faz aí na calculadora, dá R$ 93,08. Qual o significado disso, então? É que o INSS vai entregar para essa senhora, que é a dona Marieta Gonçalo, R$ 93,08 para ajudar lá na criação dos filhos. E esse dinheiro não sai da empresa. Por isso que esse dinheiro aqui não entra no cálculo do INSS, por exemplo. Ele acaba se somando aqui nos totais, ó, porque qual é os totais? É a soma de todos os ganhos. Só que quando eu analiso o INSS, pode ver que eu somei apenas a célula C16 com a C17. Professor, o que é C16? É o cruzamento da coluna C com a linha 16, que contém R$ 540, com a célula da coluna C, que encontrou com a linha 17. Veja que está até vermelhinho aqui também. Já estamos aprendendo planilha eletrônica juntos. Somando os dois valores, a gente tirou a porcentagem de 8%. Professor, por que 8%? Vamos somar na calculadora. 540 mais 216 é 756. Vamos registrar esse número, 756. Agora eu preciso comparar esse valor de 756 com a tabela do INSS. Lá na apostila da teoria, nós aprendemos que o INSS está na página 14 e uma tabela para desconto do INSS. A pessoa que ganha um total de proventos de 756, quanto ela tem que pagar de INSS? Está aí bem grande. Está nessa faixa aqui, ó. Vamos interpretar a tabela do INSS, retomando o conteúdo. Tabela de contribuição à INSS para assalariados em 2019, a época que a gente construiu a apostila. Faixas salariais até R$ 1.751,81, a alíquota, ou seja, o desconto é 8%. Quando a gente somou aqui os R$ 540 da dona Marieta, mais a insalubridade que ela ganha, somando os dois, deu R$ 756, e aí nós multiplicamos por 8%.
Então, aqui está valendo aquela teoria que eu comentei, que o salário família não entra para o cálculo do total de proventos, no caso do INSS, por exemplo. Quando a gente dá um Enter, aqui na planilha eletrônica, R$ 60,48 é o desconto do INSS. Veja que com uma tabela fica mais organizado, né? Vamos maximizar essa tabela aqui. Vamos ver se ela aumenta na apresentação. Fica mais fácil da gente enxergar. Olha ali, ó. Agora eu tenho organizado todos os meus cálculos, o salário, a insalubridade, o salário família, e numa coluna chamada descontos, para esse exercício, R$ 60,48 é o quanto desconto do INSS. Essa linha 5 aqui da minha planilha, ó, que eu estou selecionando, ela é uma linha chamada de resumo. Ela é uma ajuda para você somar tudo que a pessoa ganha, ou seja, o total de proventos, 849,08, e nesta coluna o total de descontos. E o que significa essa linha 6 aqui, chamada saldo? O saldo é o quanto efetivamente eu vou ter que entregar de dinheiro para a pessoa ou depositar lá na conta corrente. E de onde sai esse valor aqui? É quando eu pego o total de proventos, junto com o salário família, inclusive, e tiro os descontos. Então, esta pessoa aqui vai merecer ganhar R$ 788,60, em função do enunciado do exercício. Olha lá. Enunciado do exercício, dona Marieta Gonçalo, exercício número 1, que gerou essa tabela aqui. O que a gente sugere para os alunos, então? Fazer todos os exercícios em seu caderno, para cada exercício montar uma tabela, e abaixo da tabela a demonstração dos cálculos. E deste momento em diante, o professor vai ficar à disposição para as dúvidas até o exercício 10. E se surgirem dúvidas sobre outros exercícios, a gente demonstra aqui também nessa aula para ajudar todos os colegas. E aí eu te pergunto, tem alguém me ouvindo por aí? Eu. E qual é a dúvida que ficou dessa demonstração que a gente fez? Para mim nenhuma, professor. Parece um exercício fácil de fazer, né, Lucas? Só parece. O que todo funcionário de empresa ele sente no início? Tu vai trabalhar, parece que nada vai dar certo, eu não vou conseguir, mas com a prática e a rotina do dia a dia, tu começa a ir fechando um ciclo repetitivo de tarefas e tu começa a dar conta da demanda. É a mesma coisa com esses exercícios aqui, ó. Eu tenho certeza que se tu parar agora para pensar no número 1, montar uma tabelinha ali no caderno com 6 linhas, né? Mais a descrição, proventos e descontos, desenha exatamente o que o professor está te mostrando aqui no exercício 1 e começa a demonstrar os cálculos embaixo, aí vão surgindo dúvidas, a gente vai trocando uma ideia. Pode me mandar no WhatsApp ali no particular, alguma dúvida que a gente já fez na outra aula, e a gente vai evoluindo nesse sentido aí. Pegar hoje aí, ter o final de semana até segunda-feira e fazer até o exercício 10. E o professor fica à disposição para as dúvidas. Eu vou jogar lá no Sapien esse gabarito completo também, porque aí a pessoa pode pegar lá do Sapien, inclusive em forma de planilha, quem tem planilha eletrônica em casa, Excel ou Calc do LibreOffice, e vai trabalhando lá dentro também. Já aproveita para fazer vários treinamentos em um só. Treina a planilha eletrônica e treina também o cálculo trabalhista para te habilitar aí a entregar o teu currículo no RH das empresas. No final do teu curso, tu vai deixar clara essa tua capacidade e vai procurar empregos dizendo, olha, sei trabalhar com estrutura de folha de pagamento. Tá bem, gurizada? Fico à tua disposição aqui para dúvidas e me vou lá para o Sapien agora. Chama aí se precisar. Tá bom.
Forte abraço a todos e estou à disposição no Meet. E no WhatsApp também.